Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com a pediatra Andréia Casmin sobre a importância da vacinação e um geralzão sobre esse período, a infância, as crianças. Doutora, tem muitas, ou alguns, não vou dizer muitos, pais que falam o seguinte: não, eu não acredito na qualidade da vacina que é oferecida, como a gente já disse aqui, que são vacinas de graça. Não de graça com os nossos impostos, na verdade a gente já paga por isso, bastante. Não é isso? Mas quando a gente vai lá, pelo menos os pais não têm que pagar nada. Até que ponto a gente pode acreditar na qualidade dessas vacinas que o governo oferece? Então, como eu disse anteriormente, até que seja colocado à disposição da população, são feitos vários testes, né? Então, não tem lote vencido, ou lote que é ineficaz, não acontece isso no que está... Que, inclusive, já tiveram fake news nesse sentido também, né? Que está disponível para a população, né? Até porque a intenção do governo é manter a saúde, dar bem-estar para a população. E, apesar de serem gastos públicos, claro, com a vacina, é um gasto público bem menor do que receber essas pessoas todas nos hospitais, para tratamento, É uma questão de inteligência, investir nisso, né? A gente sempre... É melhor a gente prevenir do que remediar. Melhor e mais barato, inclusive, Com né? certeza. Então, assim, pode confiar nas vacinas, elas todas têm um selo, todas são testadas. Não vai para a população qualquer coisa. Com certeza. E a gente está falando de várias realidades. Muitas vezes tem mãezinhas que ou perdem a caderneta de vacinação. Claro que o ideal é você guardar, porque ali é todo o registro, todo o histórico da criança. Mas nessa realidade, onde as mães não sabem aonde está a caderneta, perdeu a caderneta, não pode deixar de vacinar por conta disso, né? Não pode. Inclusive, se ela se recordar, se tiver acesso aí no postinho que ela vacinava a criança, lá eles têm todo o registro da criança. Apenas com o nome e a data de nascimento eles conseguem achar e fazer um novo cartão para ela, né? Agora, se ela perdeu, ela continua indo ao posto de saúde, continua indo às campanhas e aí eles vão fazer um novo cartão também e vão vacinar como se nada tivesse acontecido. Não tem problema. Daqui para frente. Vamos supor, não. Uma criança que tem que tomar algumas vacinas a 1 ano de idade, se ela não tomou essas vacinas, chegando aos 2 anos, estou dando um exemplo hipotético, ela vai tomar as anteriores ou é dali para frente? Como é que é isso? Se ela não tiver o cartão, eles vão contar como dali para frente. Mas existem algumas vacinas que foram dadas com 2 e 4 meses que não são mais eficazes. Entendi. Depois desse período. Então, algumas ela deixa de tomar. Mas ela vai seguir todos os outros reforços dali para frente. A gente falou muito sobre o sarampo anteriormente. Eu queria que falasse um pouco sobre a polio também. Qual a importância, o que é a polio, o que é as sequelas, né, disso para a criança? Isso, a polio é uma doença também viral. E a polio ela é transmitida tanto via fecal, ou seja, pelas fezes contaminadas, então é muito preocupante, onde as pessoas não têm infraestrutura, né, água potável, todas essas coisas, e também via oral, ou seja, a pessoa contaminada, ela falou, tossiu, espirrou, pode contaminar outro, né? Ela é de muito grande contágio. E ela começa como se fosse um simples resfriado, e você dorme resfriada hoje, amanhã você acorda sem movimentos. Nossa Senhora. O tratamento... Está erradicada no nosso país? No nosso país, sim. Tá. Mas na Venezuela, você sabe como é que está essa situação lá? Não. Ainda tem casos lá e tem casos também em alguns países europeus. Por isso que a gente está com essa campanha agora, para evitar que aconteça alguma coisa. Ainda não tem nenhum caso aqui no Brasil, tá? Então, e aí o que acontece? O tratamento também, não existe um tratamento específico por ser uma doença viral e pode deixar sequelas. Pode passar por ela tudo bem ou pode deixar sequela, né? Tá. E para esse tratamento da sequela também é cansativo, são feitas cirurgias e tudo, enfim. E tem uma idade específica que atinge ou pode atingir qualquer pessoa, de qualquer idade? Normalmente atinge as crianças mesmo, tá bom? A partir de 1 ano até os 5, onde elas são mais susceptíveis mesmo às doenças, né? O sistema imune dela é um pouco mais enfraquecido. E aos idosos. São sempre os extremos de idade. É verdade. Tem mais fragilidade, Tem mais fragilidade, né? exatamente. E na criança, qual o período que deve vacinar contra a polio? Dentro do próprio calendário, ela toma vacina com 2, 4 e 6 meses e toma um reforço com 15 meses e outro com 4 anos. Mas toda vez que tiver campanha, mesmo que tenha cumprido esse calendário, é importante que os pais levem ao posto de saúde para tomar aquela dose da campanha. Isso realmente é muito importante os pais terem essa consciência, porque eles são os responsáveis, né? Os responsáveis pela saúde da criança. E é como a gente está falando aqui, é sempre importante reforçar. Vai ao posto de saúde, não paga nada lá no momento pela vacina. Exatamente. E é extremamente importante, como a doutora falou, você está colocando a vida não só do seu filho em risco, mas da sociedade como um todo. Fala um pouco sobre a vacina contra a gripe. Muitas pessoas
crianças que ou não tomam ou que tomaram e falam assim, não, eu tomei, mas eu fiquei gripada, eu adoeci. Faz sentido essa correlação? Também não, Renata. O que acontece? A vacina da gripe é feita com vírus inativado, ou seja, o vírus está morto, não causa gripe, não tem como. Mas a vacina é feita para proteger as formas graves da doença. Isso significa que sim, você pode ter umas gripes, mas não vai ter uma evolução ruim ou uma complicação maior, certo? E também ela tem um prazo, igual a da febre amarela, você toma hoje, ela demora 15 a 20 dias para formar os anticorpos. Nesse intervalo, coincidentemente pode acontecer, fragilizada para qualquer... Isso. E a criança, qual a idade que a criança toma essa vacina? A partir de 1 ano. Aí ela toma uma dose, seguido disso ela toma... Depois de 30 dias, ela toma a segunda dose. E depois vai tomar só uma dose mesmo. Essa tem na rede pública também? Também é oferecida na rede pública. Como a gente está falando aqui, são 27 tipos, né? São vários tipos de São 27 tipos de vacinas. São 14 vacinas para as crianças, né? 8 vacinas para os adolescentes e 5 para os adultos. E tem algum tipo de imunização que seria importante o SUS ter? O SUS oferecer, os postos de saúde oferecer e não oferece, e aí os pais têm que ir para um hospital particular? Ou o básico, o fundamental, o importante é oferecido pela rede pública? A gente pode dizer que mais do que o básico, ele é oferecido pela rede pública, tá bom? Não tem a necessidade de você correr para tentar tomar outro tipo de vacina. Normalmente eles tomam da meningite por fora, né? A CWY, que é uma vacina famosa nas crianças, porque as vacinas existem no Brasil, na rede pública. A vacina contra meningo C é dada de graça nos postos de saúde e ela corresponde a mais de 90% de casos das meningites que tem no nosso território. Então, não precisa ficar preocupada. É engraçado a senhora falar isso, porque meu filho hoje tem 9 anos, mas eu tive que dar várias vacinas para ele nos hospitais, nas clínicas particulares, porque fui orientada que não teria na rede pública. Isso. Existe um calendário que é do Ministério da Saúde, que são todas as vacinas que são gratuitas, e existe um calendário pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que a sociedade ela te põe à disposição todos os tipos de vacinas que existem, tanto as públicas quanto da rede privada, né? Mas no caso da proteção, o calendário da rede pública ele já te garante tudo. Já é o suficiente. Já é o suficiente. Outra coisa também, assim, alguns pontos, tem mães ou pais que preferem não vacinar a criança até 1 ano de idade, porque dizem que ali é muito frágil, não sabe o que vai acontecer. É outro mito que também precisa ser combatido. É outro mito também. O sistema imune da criança, ele está apto para responder desde que ele está intraútero. Afinal de contas, lá mesmo ele ainda entra em contato com vários tipos de germes, né? Então, desde que nasce, pelo ar, ele já está em contato e ele já tem condições de responder. Existem vacinas, como a da rotavírus, que são dadas antes de 1 ano de idade, que não podem ser dadas depois. E o rotavírus, com a vacinação, a gente diminuiu cerca de 70% das mortes por diarreia nos recém-nascidos. Então, é uma vacina importante. É importante você seguir o calendário. Tudo foi milimetricamente pensado, estudado, é científico, que pode ser dado naquela idade e a resposta imune da criança corresponde à intenção da vacina. Então, não precisa pular, pode ir tranquilo, sem medo. E ainda que tenha algum efeito, alguma febre, isso não é nada diante do que está sendo do que a doença pode causar, né? Sim, claro. É claro que existem algumas vacinas que podem dar reações. As que são injetáveis, às vezes, dão dor local, dão um edema, um inchaço, né? Uma vermelhidão. E a própria febre. Mas tudo isso é conversado com o pediatra e tudo é tratável, não é nada comparado com o que pode acontecer. Com certeza. E agora vamos para mais um breve intervalo. É bem rápido, não sai daí, a gente espera você.